Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Professor do Século XXI, a Tecnologia na Sala de Aula. Neste episódio nós escolhemos uma ferramenta digital para partilhar com vocês, denominada de MindMeister, e que está disponível em www.mindmeister.com. É uma ferramenta digital que permite criar mapas mentais online e de forma remota também, permite também fazer uma organização do trabalho e uma organização do estudo, quer seja de forma individual ou de colaborativa, e que pode ser realizada, como referi, de forma remota ou presencial. Esta ferramenta, como qualquer outra, necessita de um cadastro. Esse cadastro pode ser feito com a conta do Google, com a conta do Facebook ou simplesmente definindo um endereço de e-mail e uma password. Quais são algumas das características desta ferramenta? Este recurso permite realizar brainstorming colaborativo, com designs personalizáveis, colocar anexos multimídia, como fotos e vídeos nos nossos mapas, por exemplo, e na nossa organização. Permite, no trabalho colaborativo, visualizar todo o histórico de alterações que cada pessoa que faz parte da equipe consegue alterar, permite criar a gestão de tarefas e também criar apresentações dinâmicas com recurso ao slideshow em pouco tempo. E é usada para diversas funcionalidades, portanto é usada para fins comerciais, para fins empresariais e para fins educativos. Tendo o nosso cadastro feito, vamos então entrar na nossa ferramenta digital e explorar quais são as suas potencialidades. Então, esta ferramenta é muito simples, ela tem uma versão gratuita, que é limitada a 3 mapas mentais por registro, o que significa que cada pessoa, na versão gratuita, consegue realizar 3 mapas mentais de cada vez e depois terá que ir eliminando e atualizando se for o caso, ou optar por uma versão paga se assim entender. Vamos agora perceber quais são os submenus antes de explorarmos a ferramenta propriamente dita. Então, cá em cima temos a opção de fazer ou criar logo o novo mapa mental, que é uma forma de começarmos logo a criar o mapa, criar pastas que nos permitem agrupar por temas, por exemplo, os mapas mentais e as atividades que vamos criando, e tendo os mapas mentais é possível de fazer a importação dos mesmos, ou seja, eu posso criar o meu mapa, importá-lo, salvá-lo e usá-lo depois numa outra ferramenta ou numa outra apresentação. Do lado esquerdo temos então aqui os meus mapas mais uma vez, onde aparece o nosso submenu de trabalho. Temos aqui um submenu recentes, onde aparecem os mapas mais recentes que nós trabalhamos. Temos aqui um submenu favoritos, que nos permite ir guardando e sinalizando alguns trabalhos como favoritos. Público, que são o que nos permite navegar por todos os mapas que são públicos ou que nós deixamos como públicos e ter acesso a outros também. Temos a lixeira e temos aqui o submenu modelos, que também nos aparece cá em cima. Portanto, no submenu modelos, nós podemos ter uma ideia do que é que nos permite realizar o MindMeister. Então, nós temos aqui os modelos mais comuns, no caso de queremos optar por o mapa mental mais comum, como sendo um mapa alinhado ou no formato de organograma, alinhado à esquerda ou alinhado à direita, ou no formato livre, que já iremos avançar. Mas existem propostas de organização de estudo e organização de trabalho por temas que nós podemos explorar e que cada pessoa pode usar de acordo com a sua finalidade. Por exemplo, temos aqui a possibilidade de fazer um brainstorming, e, portanto, ele permite criar em tempo real, sem limite de usuários, um brainstorming. Então, nós temos de imediato uma possibilidade de partilha de ideias. Então, nós podemos visualizar este modelo e usá-lo, se for o caso. Para tal, clicaríamos em usar modelo. Temos a possibilidade de tirar notas. Muitas vezes as pessoas estão em reuniões mesmo online e é fácil de ir tirando notas do que é que está a acontecer para depois mais tarde trabalhar nessas questões. Portanto, permite tirar notas. Fazer um projeto, a project plan. Então, nós podemos criar um plano de projeto com o tema central e com as diferentes vertentes. Temos a possibilidade de criar planos de negócio, business plan. Então, nós podemos também
criar um conjunto de estratégias e de ligações no nosso business plan. Sitemap, onde nós podemos criar, a partir de uma localização geográfica, fazer, por exemplo, um mapa mental, incluindo vários parâmetros e que podem ser úteis para explorar determinados locais a nível geográfico com os alunos. Temos aqui um mind map de pros and cons, então nós, quando precisamos de tomar decisões, muitas vezes temos que fazer o balanço dos prós e dos contras, então podemos usar o modelo para fazer esse tipo de análise. Temos aqui o Meeting Minutes, que permite realizar reuniões importantes e fornecer o registro visual do que foi discutido, ou seja, o mapa de conceitos de uma reunião, por assim dizer. Temos aqui o Company Organograma Chat, que permite fazer um mapeamento de cada departamento. Temos ainda o Website Planning, que nos permite gerir ou fazer a prospecção de um site com as diferentes divisórias, ou seja, temos toda uma questão de organização do trabalho facilitada com os diferentes recursos. A nível da educação, temos alguns recursos que são extremamente importantes, como por exemplo o Homework Planning, onde nós podemos auxiliar os alunos ou os nossos alunos a criar um plano de estudo ou de trabalho de casa para cada dia da semana, tendo em conta as suas disciplinas ou as suas matérias. Exam Preparation, onde o aluno pode se preparar para uma prova, por exemplo, elaborando diagramas de conceitos ou até o próprio cronograma de estudo. Temos aqui ensaio escrito checklist, então se eu tenho que escrever, por exemplo, um artigo científico, eu tenho que ter uma introdução, tenho que ter uma metodologia, tenho que ter uma análise de resultados, então eu posso ir organizando as minhas tarefas e delineando o que é que eu preciso de escrever em cada uma das partes. Temos também o Lesson Plan, que nos permite planejar as nossas aulas, ou seja, fazer um plano de aula mais dinâmico, recorrendo a um mapa mental. Temos o Weekly Plan, que nos permite fazer a nossa organização semanal das aulas que nós estamos a ter ou que estamos a lecionar, e, portanto, dá uma gestão do trabalho. Class Syllabus é um modelo que é usado para gerir os cursos que nós já fizemos, ou seja, podemos criar quase que uma trilha de formação, onde nós temos as formações realizadas e podemos, por exemplo, organizar por competências. Temos aqui o Cornell Note-Taking, que é um mapa que tem a estrutura para fazer as anotações no modelo de Cornell, ou seja, nós temos as notas, temos as dúvidas e temos o sumário, onde vamos dividindo de acordo com essa organização de trabalho. E claro, temos um outro conjunto de opções no que diz respeito à vida pessoal, por exemplo, onde eu preciso fazer, por exemplo, Getting Things Done, é um mapa que utiliza uma metodologia onde eu vou colocando o que é que eu preciso fazer, por exemplo, coletar o processo, a organização, rever e fazer, ou seja, uma organização das tarefas da vida da pessoa. Podemos criar um life plan, que muitas vezes é utilizado em algumas terapias para definir prioridades de acordo com cada pessoa. Então nós podemos pensar nas diferentes vertentes, na parte da educação, na carreira, na saúde, férias, família, hobbies, ou seja, definição de prioridades, fazer um plano de vida e organizar, por exemplo, a lista dos to-dos, ou seja, onde eu tenho um conjunto de trabalhos que estou a realizar e posso identificar os que estão em aberto, os que estão em progresso, o que é que já está feito, que facilita muito a organização quando a pessoa tem várias tarefas ou está envolvida com várias disciplinas, várias tarefas diárias. E depois temos aqui algumas relacionadas com produtividade, mais a nível empresarial. Vou abrir só uma que é muito comum, que é da SWOT Analysis, que é a análise SWOT, que ajuda a fazer, por exemplo, um balanço dos pontos internos de uma organização no que diz respeito aos pontos fortes, aos pontos fracos, limitados nas 4 ramificações. Então nós temos as oportunidades, as fraquezas, as forças, e podemos fazer esta análise que é muito pedida habitualmente, ou seja, temos um conjunto de possibilidades. Mas como é que eu posso, com os meus alunos, partindo de um modelo mais simples, solicitar um diagrama de conceitos, por exemplo, um mapa mental,
vamos fazer, por exemplo, um mapa livre. Então, nós abrimos a página, temos aqui logo a possibilidade de, aparece-nos a primeira janela, vamos usar, por exemplo, como tema central a tecnologia. Reparem que nós temos aqui a possibilidade de aumentar ou diminuir, se for o caso. E temos ainda aqui um conjunto de opções que nos permite perceber o que é que nós podemos fazer aqui. Deixem só voltar. Então, nosso mapa tecnologia. Temos aqui um conjunto de opções que nos permitem mudar o tamanho da letra, se eu quero uma letra reduzida, média ou maior. Colocar, por exemplo, em bold ou em itálico. Temos aqui a estrutura do nosso plano de fundo, em que nós podemos mudar a cor. Temos aqui o formato da nossa caixa, então nós podemos escolher o que é que eu quero em termos de organização, de estética, e ainda colocar por exemplo, um efeito na parte externa, colocar um efeito ou não. Portanto, são as definições. Depois temos aqui a possibilidade de colocar smiles. Eu posso colocar, por exemplo, com o nosso conceito, um smile. Posso colocar um número, se eu precisar de algum tipo de numeração. Posso usar uma linguagem de codificação com bandeirinha vermelha e verde e ainda tenho a possibilidade de colocar imagens, por exemplo, associar imagens a cada um dos conceitos ou ainda adicionar, por exemplo, um vídeo. Se eu tiver, por exemplo, se eu quiser colocar um vídeo, eu coloco aqui um URL, por exemplo, de da nossa série e posso depois usar este vídeo selecionado e ele vai ser usado então juntamente com aquele termo, que é tecnologia. Para adicionar, basta clicar aqui no mais, então ele abre uma ou outra hiperligação. Vamos ver, por exemplo, o que é que nós podemos ter na tecnologia. Podemos ter gamificação, podemos ter games, então eu posso dizer que este é a minha ligação número 2, por exemplo. O que é que eu tenho mais? Partindo ao diagrama central, posso ter, por exemplo, aplicativos, diferentes aplicativos, e depois, dentro de cada um deles, eu posso ir criando ligações em cada um deles também. Então, eu criei aqui, deixei aqui o meu mouse e coloquei no mais, então ele abre uma ligação aqui. Aplicativos, por exemplo, temos o MindMaster, por exemplo, é um aplicativo que nós estamos a explorar hoje. E posso ir acrescentando outros, por exemplo, posso colocar Kahoot, posso colocar Socrative e por aí adiante. Ou seja, eu vou criando um conjunto, um mapa de conceitos organizado com a estética que eu quiser e colocando, como eu disse, temos a possibilidade de colocar imagens, temos a possibilidade de colocar vídeos e, portanto, pode ser um mapa personalizado, desde um mapa muito simples, que nós queremos trabalhar um diagrama de conceitos onde o aluno aborda ou coloca os temas que foi trabalhando numa determinada matéria, numa determinada disciplina, mas podemos pedir algo mais elaborado, em que o aluno cria mapas de conceitos associando imagens ou vídeos a cada um dos termos. Cá em baixo temos algumas funcionalidades da ferramenta também, então temos aqui uma série de tutoriais que nos ajudam também a usar o MindMaster. Temos aqui a possibilidade de verificar o histórico, neste caso só temos um colaborador, então aparece aqui neste dia todas as tarefas que eu coloquei e que eu posso reverter, né? Então, professor Pedro Costa inserido Socrative, foi a última coisa que eu fiz. Aqui, por exemplo, eu inseri o Kahoot, ou seja, nós conseguimos ver o que é que cada pessoa colocou no nosso trabalho, no caso de ser um trabalho de forma colaborativa. Depois temos aqui a possibilidade de partilhar a tela, portanto eu posso definir, depois de criar a nossa apresentação, eu posso definir uma apresentação e essa apresentação pode ser na forma de slides, então eu posso criar e numa reunião de imediato apresentar esse diagrama e tenho ainda a possibilidade de compartilhar. Este mapa pode ser compartilhado convidando pessoas, isso nós precisamos de colocar o endereço de e-mail. Podemos partilhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Pinterest e temos ainda a possibilidade de publicar o mapa. Terminado o mapa, então, nós podemos ainda gerenciar as tarefas ou ele está terminado. Então, temos aqui o nosso mapa terminado e temos ainda aqui a possibilidade de imprimir
e de exportar. Então, se eu quiser exportar, ele vai me perguntar se é no formato PDF, e neste formato PDF é o que nós temos nesta versão. O arquivo Word ou PowerPoint tem que ser uma das versões pagas, que é a versão Pro, então nós podemos exportar no formato PDF e podemos também imprimir, se for o caso. Que temos aqui a versão de impressão e que nos permite escolher se eu quero imprimir em A4, em A3, em A2, no formato de paisagem ou retrato, numa página, e dá-me ainda a opção de imprimir ou salvar como PDF. Então, este foi o aplicativo que nós quisemos partilhar com vocês hoje, MindMeister, que tem muitas funcionalidades, quer seja para organizar o estudo ou organizar o trabalho, e que pode ser usado para gerenciar tarefas pessoais, tarefas profissionais ou académicas. Esperemos que este recurso vá ao encontro das vossas necessidades, que vocês possam utilizar com os vossos alunos nas vossas tarefas, e já sabem, qualquer dúvida é só entrar em contato connosco, tá bom? Encontramos no próximo episódio.